Como curar a tua infância pode mudar a sua vida. Antes de eu começar o meu processo terapêutico profundo, eu jamais imaginei que seria possível mudar algo na infância, além de mudar algo na infância, mudar a nossa percepção diante daquilo e também os traumas que ficaram, os registros no inconsciente que ficaram. E se de alguma forma você não acredita que você não pode mudar o teu passado, a tua infância, eu quero te dizer que sim, é possível. Não é possível você voltar lá em carne. Não é possível você voltar no tempo e fazer tudo diferente. Até porque você teria que mudar as pessoas, o ambiente, as situações, e isso não é possível. E se fosse possível fazer isso, eu não indicaria você fazer isso de jeito nenhum. Imagina o trabalho que você ia ter para mudar as pessoas e as situações. O que você pode fazer é mudar a tua percepção, é criar novas conexões neurais e transformar a tua vida de dentro para fora. Sim, isso é possível. Eu mesma fiz isso e eu sei que sim, é possível. Então imagina uma pessoa com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, uma pessoa que se machucava, se mutilava, uma pessoa que não conseguia se aceitar de jeito nenhum, uma pessoa que tinha muita dependência emocional de outras pessoas e que jamais conseguiu se sentir completa. Eu passei muitos anos da minha vida vivendo dessa forma. E quando eu compreendi que a maioria das coisas que eu estava vivendo e sentindo tinham raiz na minha infância, muita coisa começou a mudar. Quando eu comecei a voltar para o passado, não de uma forma para ficar remoendo ou voltando de formas inconscientes, vivendo loopings que pareciam que não tinham fim, mas eu voltei de uma forma consciente para arrumar as coisas dentro da minha cabeça, a minha vida começou a se transformar. Quanta coisa você viveu lá atrás, você viveu na tua infância, viveu na fase intrauterina, que hoje moldam a sua vida, moldam o jeito que você pensa, moldam o jeito que você age, o jeito que você pensa sobre si mesmo, e até te atrapalham no teu processo de espiritualidade, de expansão de consciência, se você segue esse caminho, né? A gente esquece de olhar para o emocional. E quando a gente olha para o emocional, não tem como a gente não olhar para a criança que a gente foi um dia. E como eu falei aqui para você, não tem como você voltar e mudar o passado, literalmente. Não tem como você falar para os seus pais te educarem de uma forma diferente, agirem com você de uma forma diferente, seus pais, seus avós, seus cuidadores, a escola, a sociedade. Isso seria realmente impossível e seria um trabalho muito pesado se realmente fosse possível fazer uma coisa dessa. Só que quando você entende que você pode mudar a tua estrutura interna, a tua vida começa a ganhar um novo sentido e você acaba resgatando o teu poder interior. Esse vídeo aqui não é para me vitimizar, falando do meu passado, falando das coisas que aconteceram comigo, mas esse vídeo é para te mostrar que, independente do que você queira mudar na sua vida hoje, seja um padrão financeiro, um padrão de relacionamento, coisas que se repetem, a sua autoestima, o seu emocional, seja o que for, é possível isso. É possível, gente. Eu achava mesmo, há 5 anos atrás, que isso não podia acontecer. E eu vivia culpando a vida, vivia culpando as situações que aconteceram comigo, porque eu pensava assim, foi injusto tudo isso que aconteceu comigo. Foi injusto toda a dor que eu senti, tudo aquilo que eu vivi foi injusto, eu não merecia. Agora que eu vivi isso, como é que eu vou mudar isso? Então eu vou ter que viver para sempre presa nessa dor. Então uma pessoa que foi rejeitada, que teve a dor da rejeição, da humilhação. Inclusive ontem à noite eu fui dormir relembrando, né, da Camila criança e adolescente, que eu sempre ficava assim, amuadinha num canto. Eu nunca queria aparecer, porque toda vez que eu queria aparecer, eu era ridicularizada, então eu preferia ficar no meu canto, eu preferia ficar quieta, eu preferia baixar a minha cabeça e falar amém para todos e tudo. Uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que realmente sentiu falta, né? Sentiu falta de muitas coisas e teve muitas negligências. E eu cresci com esse sentimento de vítima, me sentindo culpada. Todas essas coisas que aconteceram na minha infância, que, enfim, cada um tem a sua história, todas as pessoas têm as suas dores. Eu sei que se eu te contar uma parte da tua história, talvez você se identifique com ela. Mas eu quero que você olhe para a tua história enquanto eu falo isso. Então imagina uma pessoa que ficou presa ao passado, e isso trouxe ansiedade, depressão, fobia social,
eu me mutilava, eu batia em mim mesma, eu puxava meu cabelo, eu queria me castigar. Eu achava que eu não merecia sequer dar risada. Eu lembro que quando eu dava risada, quando eu me sentia um pouco feliz, eu sentia algo dentro de mim tão pesado, tão ruim, como se eu não merecesse. Então, passei muito tempo da minha vida, até depois de adulta, e depois eu fui fazer uma análise bem profunda, até mesmo depois que eu me tornei mãe, eu ainda vivia esses mesmos padrões. E quando eu comecei meu processo, a primeira coisa que eu acessei foi a minha infância. Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, sei que muitas pessoas falam, muitos profissionais acabam falando que a gente não pode voltar ao passado, não pode ficar remoendo o passado. Muitos até falam que não tem como você mudar, porque você tem que aprender a lidar com a dor e não é possível você tirar realmente aquela dor, arrancar aquela dor e colocar uma alegria, uma paz no lugar. Mas eu mesma sou a prova que sim, é possível tirar a dor. É possível colocar alegria e paz no lugar. É possível a gente se desconectar daqueles acontecimentos e tirar aquilo de bom, sabe? Tirar o aprendizado, elevar a tua autoestima e olhar para tua história e falar: tudo bem, aconteceu isso, mas eu não preciso mais ficar preso nisso. A minha vida não se resume apenas às dores que eu vivi. A minha vida não se resume apenas os acontecimentos ruins, as rejeições, os traumas, enfim, toda a dor que eu vivi. A minha vida não se resume somente a isso. E o meu maior processo foi quando eu me tornei mãe, como eu estava falando com vocês. Então, eu já estava fazendo algumas terapias holísticas, estava fazendo acompanhamento também com a psicóloga, mas eu não via que algo dentro de mim estivesse realmente mudando. Eu sei também hoje que era pela minha consciência. Eu tinha consciência do tamanho de um grão de mostarda. Era pequena a minha consciência. Então eu não conseguia acessar níveis mais profundos do meu ser. Eu comecei aos poucos fazendo esse processo. E o que mais me ajudou assim, disparado, foi a terapia de reprocessamento generativo. Talvez você já tenha escutado falar, mas realmente foi essa terapia que me ajudou muito, que inclusive é uma das terapias que eu aplico hoje. Porque quando a gente volta de uma maneira consciente e a gente cria novas conexões neurais, é como se nessas conexões neurais a gente desse a vida para a gente mesmo, a vida para quem a gente sempre foi, para quem a gente é verdadeiramente. Porque a gente começa a tirar as máscaras, a gente começa a tirar aquela nuvem escura que está à nossa volta, que a gente não consegue enxergar o que tem por fora daquela nuvem, o que tem por trás daquela nuvem. A gente sempre está aqui, quando a gente está preso nessas dores, né, do passado, principalmente da infância, é como se aqui, diante de você, tivesse uma nuvem escura. Depois dessa nuvem escura, tem o sol. Depois dessa nuvem escura, tem o calor. Tem a alegria te esperando depois dessa nuvem aqui. Então, com um processo terapêutico certo, reprocessamento, seja lá qual for, aquele processo que realmente vai te conectar, ou vários processos, depois que eu fiz o reprocessamento, fiz vários processos terapêuticos. Fiz constelação familiar, eu fiz a radiestesia, que inclusive é uma terapia que eu aplico hoje. Eu fiz apometria, eu fiz, nossa senhora, eu fiz tanta coisa. E tudo isso me ajudou e eu continuo até hoje fazendo processos. Mas o que mais me despertou e me alinhou foi o reprocessamento generativo. Só que não adianta a gente fazer uma terapia, a gente fazer um processo, seja lá qual for, e a gente não cuidar do nosso dia a dia, a gente não cuidar do nosso pensamento, a gente não prestar atenção nos padrões que se repetem na nossa vida e se perguntar o que eu estou fazendo para que isso se repita na minha vida, o que eu preciso mudar, sabe? É prestar atenção, é realmente voltar-se para dentro. Inclusive, o nome desse canal é Reconectando com o Meu Ser, porque a partir do momento que você se reconecta com o teu ser, tem pessoas que nem fazem terapia, tá? Tem pessoas que nem fazem terapia e conseguem esse acesso. Conseguem esse acesso através de meditação, através da contemplação, através da natureza, através da gratidão. Começou a fazer coisas na vida, começou a movimentar a energia da vida, essas coisas começaram a mudar. Só que se você hoje tem padrões emocionais que se repetem muito, que te incomodam muito, você precisa olhar para essa dor. Você precisa acolher a tua criança. Hoje você é um adulto, uma adulta, só que talvez você esteja preso a coisas que aconteceram com você quando você tinha 7 anos.
Talvez os padrões que se repitam na tua vida hoje, de profissional, de relacionamentos, de financeiro, de autoestima, de sabotagem, talvez a chave que você precisa para liberar isso esteja lá com a tua criança, de 7 anos, de 9 anos. O Bashar mesmo diz que nós estamos vivendo várias realidades paralelas ao mesmo tempo. Então, talvez hoje você esteja aí nos seus 30 anos, só que aquela criança de 10 anos que sofreu um abuso, ela ainda está existindo. Quando eu comecei a compreender esse processo de Bashar, que todas as realidades acontecem ao mesmo tempo, eu percebi que é muito poderoso quando a gente volta lá, não de uma maneira para ficar preso, sabe? Mas de uma maneira para resgatar aquela criança, de abraçar aquela criança, de entender o que aconteceu com ela, para libertar, literalmente libertar aquela criança. Porque quando você faz esse processo, você volta lá atrás, você está se libertando agora, neste momento, e as tuas versões futuras também já estão te agradecendo por toda essa movimentação que você está fazendo na sua vida. Então é muito importante que você faça esse movimento, que você cuide do seu emocional, cuide do seu mental, que você faça isso também a partir do cuidado com a tua criança interior. Se eu conseguir mudar os meus padrões mentais, emocionais, como eu falei, uma pessoa depressiva, ansiosa, com fobia social, que era completamente dependente emocional, que não tinha autoestima nenhuma, que tinha a sensação de que queria desaparecer nesse mundo e nem entendia o que estava fazendo aqui. Se uma pessoa assim conseguiu, eu digo para você, você também consegue. Independente do que você viveu, independente do que você está vivendo agora, independente do que você sente, independente das circunstâncias, porque isso independe do externo, isso só depende aqui do interno. Então não tem nada que os outros possam fazer por você ou as situações possam fazer por você. É só você mesmo que pode fazer esse processo interno. Pode fazer esse processo interno sozinho, como eu falei, tem muitas pessoas que acabam conseguindo, fazer um processo interno com um terapeuta, com um profissional, um processo terapêutico, seja qual for o processo terapêutico, sim, você consegue. Você consegue transformar a tua vida a partir do momento que você se volta para dentro. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa aqui o seu joinha e se inscreva no canal, se fizer sentido. Tchau, tchau.